Quem são os últimos? Quem são os primeiros? Hoje, neste programa, Exale o Perfume de Cristo por aí, estaremos fazendo essa reflexão do Evangelho de hoje. Vem comigo, vamos juntos nessa reflexão para que possamos entender e assumir e ao mesmo tempo acolher aquilo que Deus quer falar com cada um de nós nesta tarde de domingo. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Aqui é o diácono Ricardo Luz, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, e mais uma vez estamos aqui para que a palavra de Deus chegue até o seu lar, para que a palavra de Deus fecunde o seu coração neste mês especial dedicado à palavra viva de Deus. Nesse 25º domingo do tempo comum, vamos refletir o evangelista Mateus no capítulo 20, versículos de 1 a 16a. Prestemos atenção para que Deus possa falar ao nosso coração. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como uma história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde. A cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Porque acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E na alegria de proclamar a palavra, aos domingos em que nós fazemos todo o esforço para que esta palavra de Deus chegue até os lares de cada um e de cada uma, para que de fato, Deus possa fazer presença na nossa vida constantemente, sobretudo pela palavra. E hoje, nesse 25º domingo do tempo comum, traz uma questão muito importante para cada um de nós. Nós lidamos com o ser humano e nem sempre a gente pensa uma ótica divina nas nossas ações. Nós olhamos muitas vezes aquilo que de fato é concreto no nosso dia a dia, daquilo que é justo, mas o que é justo para cada um de nós? O que seria justo, por exemplo, nesse evangelho de hoje, de Mateus, onde Jesus ele conta uma parábola, e esta parábola é justamente para confundir os sábios, porque a lógica de Deus não é compatível com a lógica humana. E também nós pensamos muito no Cronos, no tempo, e na verdade Deus
ele vai na contramão de tudo isso, porque nós que somos limitados e vivemos submissos ao tempo, nós não percebemos o quanto Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, ele quer mostrar para nós que o reino de Deus, o reino eterno, ele não estará submisso mais ao tempo, ao espaço, mas sim mergulharmos nesta eternidade, mergulharmos no infinito que é o próprio Deus. Portanto, esta palavra de hoje traz para nós quem é o primeiro, quem é o último. Fica para nós cada pergunta nesse sentido, porque nós lidamos, repito, muito com o imediatismo, com o que é justo, mas para Deus a justiça divina, ela traz um elemento que transcende tudo isso, que transcende todas as nossas formas humanas de se pensar. É justo que a pessoa que trabalhou determinado tempo, ela receba a partir daquele determinado tempo, a partir das nossas leis humanas. Porém, Deus quer dizer nesta parábola de hoje que independente de quem é o primeiro, de quem é o último, de quem está ali intermediário dentre essas duas polaridades, e aí é que está o grande desafio. Deus quer mostrar que a justiça dele é a justiça perfeita. A lógica de Deus é a lógica perfeita. Porque uma vez que a adesão, o nosso sim ao projeto divino, o nosso poder que Deus nos deu para definir, decidir sobre a nossa vida, é um dom que Ele nos deu. E esse dom requer de nós perceber essa lógica dele e também o olhar nessa lógica divina. Portanto, nesta palavra de hoje, neste evangelho, nós possamos tirar proveito de tudo isso para dizer que Deus escolhe um povo. Esse povo eleito seria os primeiros, deveria ser inclusive os primeiros a darem o sim, mas muito ao contrário. Esse mesmo povo que Deus escolheu é o povo que, infelizmente, não tiveram adesão ao projeto salvífico. E aí, é claro, quando a parábola vai dizer que os últimos serão os primeiros, é justamente um povo que não fora escolhido por Deus. Porém, Deus que é o Pai de todas as nações, é Deus que criou o ser humano à imagem e semelhança, ele traz para toda a humanidade a graça da eternidade, o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus, ele é muito além daquilo que a gente vê e pode apalpar. O reino de Deus é o próprio Deus, estarmos nele, ele em nós. Essa liturgia de hoje traz situações que, na lógica, no direito, na razão, aquele que deveria receber mais, não é? Seria aquele que começou a trabalhar primeiro, enfrentando o sol, enfrentando todas as dificuldades, não é? Mas aquele que foi contratado por último recebeu o mesmo que aquele que foi contratado primeiro, e assim sucessivamente, não é? Então nós queremos, de modo cronológico, de modo racional, perceber aquilo que Deus quer. E nem sempre aquilo que a gente percebe é, de fato, o que Deus realmente quer. Porque a lógica não é compatível, né? Parece algo muito longe da nossa compreensão, mas é muito simples. Porque Deus tem as suas razões para nos dar o que nos foi prometido, que foi prometido a cada ser humano a vida eterna, e assim, na eternidade, não seremos submissos mais ao cronos, ao tempo, mas sim estaremos totalmente inseridos em Deus. E é isso que a gente precisa entender, não somente entender, mas vivenciar, desejar, almejar essa vida que Deus prometera na eternidade. Mas para isso a gente precisa viver no nosso hoje essa condição limitada diante
da nossa vida, diante do tempo, diante dos números e desafios que são apresentados a cada dia, mas que a gente tenha a plena certeza de que no eterno, na vida eterna, no reino prometido por Deus, seremos um com Ele, não vai haver razão, né? Não vai haver nenhum tipo de julgamentos, nenhum tipo de sentimentos e, sobretudo, ótica humana, simplesmente. Mas na ótica divina seremos todos um. E não vai ter nenhum tipo de diferença entre um e outro, não vai ter nenhum tipo de situações que o outro é melhor ou que o outro é pior. Mas simplesmente estar em Deus é ter tudo, porque Deus é tudo. Encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo ao bom Deus por tudo, pela graça que Ele nos dá a cada dia, do respiro de hoje, desse dom, desse presente que Ele nos deu do dia de hoje. Porque se estamos submissos, por enquanto, ao tempo, devemos louvar e agradecer a Deus por estarmos hoje aqui. Se Deus nos concedeu a graça de vivermos hoje, esse tempo hoje, é porque nós devemos dar graças, louvá-lo e bendizê-lo, porque é Ele que nos deu a graça realmente do respiro de hoje. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê aí o seu like, nos ajude a evangelizar. Nós precisamos fazer com que Deus seja cada vez mais amado, que Deus seja cada vez mais presente, um presente na vida de cada um e de cada uma, porque Ele nos deu o grande presente que é a vida. Portanto, Ele, Deus, o autor da vida, é a nossa graça plena de estarmos aqui respirando por esse dom extraordinário que Ele nos deu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém e amém. E nunca se esqueça, meu irmão e minha irmã, exalem o perfume de Cristo por aí. Um forte e fraterno abraço e até o próximo programa, se Deus quiser. Chuva de Deus quero molhar.